Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos avançar no nosso estudo sobre o gênero artigo de opinião e vamos discutir como organizar as ideias nos limites do texto argumentativo. O nosso objetivo nesta aula é perceber que os textos argumentativos, entre eles o artigo de opinião, para sustentar um ponto de vista, precisam conter ideias bem organizadas e articuladas. Vamos lá? Nós vamos retomar o texto que temos analisado nas aulas anteriores, pois além de discutir uma questão bastante sensível diante da pandemia da Covid-19, a autora utiliza uma estratégia argumentativa muito eficiente, a contra-argumentação. Vamos começar identificando no artigo que lemos as três partes que compõem o texto dissertativo argumentativo, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós já estudamos sobre essas três partes. Você lembra? A introdução é a parte do texto em que o autor apresenta o tema, os problemas relacionados a ele e a tese que se pretende defender. Nas redações que você produz em preparação para o Enem, você utiliza apenas um parágrafo introdutório, não é mesmo? Mas no artigo que lemos, como se trata de um texto mais longo, são 11 parágrafos, a autora utilizou os 3 primeiros parágrafos para compor a sua introdução. Veja lá. Logo no primeiro parágrafo, ela nos apresenta o tema que será discutido. Você conseguiu perceber do que se trata? Os termos-chave para responder essa pergunta são Covid-19, pandemia e isolamento social. Pois bem, o tema é a importância do isolamento social na pandemia de Covid-19. Perceba que a partir desta frase já seria possível escrever um texto de opinião, uma vez que há grupos que defendem o isolamento social como necessário para conter a pandemia e outros que afirmam que o isolamento traz mais prejuízos do que benefícios, uma vez que afeta diretamente a economia mundial, provocando desemprego e fechamento de empresas. Mas este não é o foco da autora. Sabe por quê? Bom, é que no primeiro parágrafo ela deixa claro para o leitor que ela faz parte do grupo de pessoas que entende que o isolamento social é a melhor estratégia para evitar a propagação da pandemia de Covid-19. Qual é, então, o problema que está relacionado ao tema do isolamento social na pandemia? Para percebê-lo, é necessário identificar a seguinte expressão: desigualdade econômica. Vamos seguir o raciocínio da autora do artigo. Se o isolamento social é a melhor saída para evitar a propagação da pandemia de Covid-19 no Brasil, será necessário ficar em casa o maior tempo possível. Quem tem condições de trabalhar remotamente, ou seja, pela internet, sem sair de casa, vai conseguir manter seus empregos e, consequentemente, seus salários. Por outro lado, aqueles que não possuem um trabalho formal ou que dependem da circulação de pessoas para garantir seu sustento estarão mais vulneráveis. Se decidirem sair e trabalhar, se arriscam ao contágio pelo coronavírus. E se ficarem em casa isolados, não terão de onde obter renda para se sustentar. Este é, portanto, o problema que envolve o isolamento social. E a autora resume bem este problema em um período. Isolamento social não é para quem quer, é para quem pode. Agora que você já identificou o tema e o problema do artigo analisado, só nos falta reconhecer a tese. Com esses 3 elementos, tema, problema e tese, nós temos a primeira parte do texto, ou seja, a introdução. Bom, se você acompanhou as aulas anteriores, então já sabe qual é a tese. Ela está representada no segundo parágrafo, por meio dos períodos. Esse caminho, contudo, não é inevitável. Pode ser minimizado por meio de políticas que diminuam a desigualdade de oportunidades no isolamento. A expressão "esse caminho" refere-se ao que foi dito no parágrafo anterior, ou seja, os mais vulneráveis estarão mais sujeitos ao contágio e protegerão os mais afortunados. Assim, segundo a autora, para evitar uma injustiça são necessárias políticas que diminuam a desigualdade de oportunidades no isolamento. Uma dessas políticas nós já vimos, é o auxílio emergencial.
Na época em que esse texto foi escrito, ainda se discutia se a renda básica emergencial seria estendida ou não. Hoje sabemos que o governo liberou mais 2 pagamentos deste auxílio, além das 3 primeiras parcelas que já tinham sido pagas. Mas a pergunta que a autora fez na época dessa discussão continua vigente. Será suficiente? Bom, vamos recapitular o que já sabemos até aqui. Sabemos que o texto possui 11 parágrafos. Sabemos que o tema e o problema foram apresentados no primeiro parágrafo. E sabemos também que a tese foi citada no segundo parágrafo. Uma análise superficial destas afirmações poderia indicar que a introdução do texto foi organizada nos 2 primeiros parágrafos, não é verdade? Porém, o terceiro parágrafo ainda faz parte desse bloco que chamamos introdutório. Basta que o leitor perceba que é só no final deste parágrafo que a autora nos indica que vai começar a argumentação. Veja, sem renda obtida no mercado de trabalho, perto de 1/4 da população brasileira estaria jogada na pobreza. Por que não estender a renda básica emergencial? São 3 as objeções à sua extensão. A partir desse trecho, a autora começa a apresentar os argumentos que justifiquem a manutenção do auxílio emergencial. Logo, é só a partir do 4º parágrafo que vai começar o desenvolvimento do texto. Considere que a autora afirma que são 3 os argumentos daqueles que defendem o fim do auxílio emergencial. Pode parecer confuso que o desenvolvimento do texto apresente justamente os argumentos dos quais a autora discorda. Mas é isso mesmo o que chamamos de contra-argumentação. Primeiro, a autora nos informa o ponto de vista de um grupo, para em seguida provar que esse ponto de vista está errado. Eu disse lá no início da aula que nós iríamos identificar as 3 partes que compõem o texto dissertativo argumentativo, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como você já viu, os parágrafos 1, 2 e 3 formam a introdução do texto, de modo que o desenvolvimento e a conclusão estão entre os parágrafos 4 a 11. Agora vem a sua atividade. Em casa, no seu caderno, você vai elaborar um esquema indicando quais são os parágrafos que compõem o desenvolvimento e a conclusão do texto. E em seguida você vai apresentar quais são aqueles 3 motivos pelos quais o auxílio emergencial não deveria ser estendido. Na próxima aula, vamos descobrir se você está no caminho certo. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima!